Em um balão de propaganda cheio de gás hélio, foram fixadas duas cordas que estavam amarradas em veículos distintos, conforme representado no desenho abaixo. De acordo com esse desenho, qual é a altura desse balão em relação ao solo? Bom, temos as opções. Aqui do lado a gente tem uma tabelinha com os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo de 60 graus, que é o ângulo que a gente observa aqui, que na figura foi destacado, beleza? Então, galera, não há a menor dúvida, essa questão vai envolver razões trigonométricas no triângulo retângulo. A figura está bem definida aqui, beleza? Mas antes da gente partir para a resolução, a gente tem que observar um pequeno detalhe. Existe uma diferença de 1 metro entre o ponto da plataforma do caminhão, onde a corda está amarrada, e o chão. Então, a gente vai ter que analisar esse triângulo aqui sob outro ponto de vista, tá? A distância a gente mede do balão até o solo de forma perpendicular, o que garante aqui a presença, a figura de um triângulo retângulo. E a distância desse ponto de perpendicularismo com o chão e o ponto do caminhão dá 6 metros, tá? Mas a gente vai ter que tirar essa diferença aqui, tá? Então esse cateto aqui nosso vai ficar representado aqui, nessa posição. Sendo assim, a altura vai ser esse outro segmento aqui, só que como ele quer a distância do balão até o chão, que a gente vai chamar de H, eu vou ter que tirar essa diferença de 1 metro aqui, tá? Então, na nossa figura, ou seja, na figura que nós iremos trabalhar, a gente vai trabalhar com esse cateto aqui, chamando ele de H-1. Beleza? Bom, mas vamos lembrar, como é que a gente define a tangente de um ângulo A? A gente define dividindo o cateto oposto a esse ângulo pelo cateto também adjacente a ele. Então vamos lá, no nosso caso a gente vai precisar calcular quem é a tangente de 60, porque é o ângulo destacado. E aí vamos lá, quem é o cateto oposto a esse ângulo de 60? É H-1. E o cateto adjacente é o valor daqui da distância, que é 6 metros. Tá, professor, mas como é que o senhor sabe que é tangente, não é uma das outras duas razões? Exatamente pela presença dos catetos, galera. Esse segmento aqui é a hipotenusa. E como seno e cosseno trabalham com a hipotenusa e a gente não tem essa informação, então a gente tem que trabalhar com o cateto. É dessa forma que a gente define com qual das três razões a gente vai trabalhar. O cateto oposto é H-1, e o adjacente é 6 metros. Então, tangente de 60, cateto oposto H-1 sobre 6. Na tabela, tangente de 60 é igual a 1,73. Fica 1,73 é igual a H-1 sobre 6. E aí, aplicando a propriedade fundamental das proporções, produto dos extremos, produto dos meios, 1,73 é como se estivesse sobre 1. Então, H-1 vezes 1 dá H-1 e 1,73 vezes 6 está aqui indicado. Basta fazermos essa conta aqui agora. 1,73 vezes 6 é igual a 10,38. Menos 1 está aqui, passa para o outro lado como mais 1. Então H vai ser igual a 10,38 mais 1, que é igual a 11,38 metros, que é a distância do balão até o solo. Alternativa correta da questão, 11,38 metros. Qual foi o descritor trabalhado aqui? Foi o D5, que é o de resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno ou tangente. Vamos para a próxima questão. A reta S passa pelos pontos 4, 1 e 2, 3. Qual é a equação dessa reta S? Aqui temos as opções. Vamos lá. Uma questão clássica aqui de geometria analítica, de equação da reta. Ou seja, a gente vai escrever a equação da reta a partir de dois pontos dela que foram dados. Esse formato aqui a gente chama de equação reduzida da reta. Beleza? Que tem esse formato geral aqui. Y é igual a mx mais n. Na outra videoaula a gente trabalhou essa questão aqui também sob o ponto de vista de função do primeiro grau. Mas a gente também chamou mn de coeficiente angular e coeficiente linear. Isso vai ser mantido, beleza? Bom, então vamos lá. Para a gente montar a equação, a gente precisa exatamente calcular os valores de m e n. Então vamos lá. Como é que a gente calcula o valor de m, por exemplo? A gente calcula o valor de m por uma formulazinha chamada de taxa de variação, que a gente chama de ΔY sobre ΔX. Então, como é que eu calculo, professor, o m? Eu divido a variação dos valores de y, dos dois pontos, pela variação dos dois valores de x. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou fazer do ponto 2, 3 para o ponto 4, 1, tá? Então, ΔY vai ser o y
desse ponto aqui, que é 3, menos o y desse outro ponto aqui. Então, ficamos com 3 menos 1 em cima. E o ΔX, nessa mesma ordem, 2, o x desse ponto, menos o 4, que é o x do outro. Então, 3 menos 1 é igual a 2, e 2 menos 4 é igual a menos 2. Então, nós ficamos com 2 sobre menos 2. 2 sobre menos 2 é 2 dividido por menos 2, sinais contrários dá negativo, e 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Sendo assim, a gente acaba de encontrar o coeficiente angular da reta. Que por aqui já seria suficiente, galera, para a gente já descobrir qual é a alternativa correta. Porque como o m é esse número que vai aqui na frente do x, qual é a única equação daqui que a gente tem esse valor? É a letra A. Nenhuma das outras 4 tem m igual a menos 1. Então vocês precisam ficar alerta a essas possibilidades também, tá? Tem muita questão SAEP lá que você não precisa fazer todos os cálculos para encontrar a alternativa. Isso é bastante legal. Mas vamos lá, vamos calcular então o nosso coeficiente linear, né? Como é que a gente calcula o coeficiente linear? A gente vai substituir o valor do coeficiente angular aqui no lugar de m e escolher um dos dois pontos para substituir no lugar de y o valor da ordenada dele e no lugar de x o valor da abscissa. Eu escolhi exatamente esse ponto aqui, ó, 4 e 1, tá? Então a gente vai substituir aqui, ó, no lugar de y, de m e de x. Então, cada um desses três termos vai receber o valor que eu acabei de falar. Então, vamos lá. O y recebeu o 1, o m recebeu o menos 1 e o x recebeu o 4, beleza? Aí agora vamos fazer as contas. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então, eu vou ficar aqui com 1 é igual a menos 4 mais n. Menos 4 tem que passar para o outro lado. Está negativo, vai passar positivo. Então, ficamos com 1 mais 4 igual a n. Sendo assim, o valor de n é igual a 5. E aí só confirma aquilo que nós já falamos, ó. A alternativa correta da questão é a alternativa A, beleza? Qual foi o descritor trabalhado aqui? Foi o D8, identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação.